Olá, estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos apresentar a lição de número 9, a reforma e a condição humana. Logicamente que tudo que foi feito pelos reformadores tinha o homem como centro. O homem, até ali, estava desorientado, ele estava desviado, ele estava praticamente perdido. Os ensinos a respeito da salvação eram ensinos de viés, equivocado, profundamente errado. Então, os reformadores, a partir de um estudo minucioso, profundo das Escrituras, chegaram à conclusão de que esse ser só poderia ser justificado, só poderia ser salvo pela fé, unicamente pela fé. Porém, hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito da criação do homem. Nós não vemos nenhuma contradição entre Bíblia e ciência. Nós vemos harmonia entre Bíblia e ciência. Se há alguma contradição, não é entre Bíblia e ciência. Normalmente, as contradições residem em dois pontos. Primeiro, quando colocamos o fato bíblico bem interpretado junto com as teorias científicas, nós podemos ter colisão, nós podemos ter contradição. Em outro caso, quando temos um fato bíblico mal interpretado, colocado lado a lado com um fato científico, nós também podemos ter colisão, nós podemos ter conflito, nós podemos ter choque, contradição. Porém, quando colocamos os fatos bíblicos bem interpretados lado a lado com os fatos científicos, nós temos harmonia. É por esse motivo que não aceitamos a teoria da evolução de Charles Darwin, porque essa teoria foi sempre uma teoria, jamais se tornou um fato científico. A teoria de Charles Darwin, por mais que ela tenha sacudido o mundo, principalmente a partir do início, a partir do seu surgimento, por mais que ela tenha feito barulho na história da humanidade, ela continuou sendo sempre uma teoria científica. E hoje, um tanto quanto desprestigiada diante da comunidade científica. Também não acreditamos na teoria do Big Bang, que ensina que em tempos remotos houve uma grande explosão e que esta explosão foi o ponto de partida para o surgimento de todas as coisas. A Bíblia ensina o criacionismo, isto é, o homem veio à existência de uma maneira especial. Durante os 5 dias da criação, ao final de cada dia, Deus dizia, e eis que é bom. Mas após uma reunião, uma assembleia entre a Trindade, o homem então vem à existência. O Senhor, Deus Trino, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E quando esse homem vem à existência, o Senhor diz, e eis que é muito bom. Quando ele diz, e eis que é muito bom, era por conta do ser diferenciado que ele estava trazendo à existência. Um ser feito à sua imagem e semelhança. Logicamente que a expressão imagem e semelhança não se refere a nada no sentido físico, porque Deus é Espírito, conforme Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, as mãos de Deus, a mente de Deus, ela está simplesmente utilizando-se de um antropomorfismo, isto é, uma linguagem antropomórfica. Uma linguagem antropomórfica é a atribuição de forma humana a Deus, não que ele tenha forma humana, mas por conta das limitações do raciocínio humano, na maioria das vezes, precisamos fazer uso
de antropomorfismos para que compreendamos melhor aquilo que Deus é. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, ela está falando de alguns aspectos. Por exemplo, racionalidade. Deus fez do homem um ser racional, um ser pensante, um ser que faz história, um ser que inventa, um ser cria. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele o fez um ser pessoal, assim como Deus é um ser pessoal. O homem tem vontade, o homem toma decisões, o homem tem razão. Isso possibilita que este ser criado, diferentemente do restante da criação, tenha comunhão com o Criador, estabeleça com o Criador um relacionamento. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele o fez um ser espiritual. Somente o homem possui espiritualidade. Na morte, os animais são extintos, porque possuem apenas o sopro de vida. Porém, o homem possui um espírito imortal. Nós deixaremos esta vida um dia e seremos projetados para a eternidade, porque somos seres espirituais e, como seres espirituais, fomos criados para a infinitude. Esta é uma outra característica do homem. Assim como Deus é eterno, isto é um ser que não teve início e não terá fim, o homem teve um começo, passou a existir numa determinada data. Porém, uma vez criado, uma vez um ser existente, essa existência não terá fim. Nós um dia iremos para a eternidade, o lugar que estaremos lá será de acordo com as nossas opções, as nossas escolhas aqui no mundo quanto ao sacrifício de Cristo. Se o aceitarmos pela fé, iremos para a vida eterna e assim estaremos para todo sempre. Deus, quando criou este homem, Ele fez isso com alguns propósitos bem definidos. Em primeiro lugar, o homem foi criado para a glória de Deus. Criado para a glória de Deus. É por isso que os reformadores ensinaram que só a Deus devemos dar glória. Quando não estamos dando glória a Deus, nós estamos fora do propósito principal pelo qual fomos criados. Em segundo lugar, o homem foi criado para refletir o domínio de Deus. Quando ele passa a existir no contexto do Jardim do Éden, o que Deus disse foi exatamente isso: exercei domínio sobre a criação. Então o homem foi criado exatamente para refletir o domínio de Deus sobre toda a criação. Ele é um Deus soberano que criou todas as coisas e que não abandonou a criação ao seu bel prazer. Aliás, se ele se ausentar da criação por um segundo apenas, tudo se transforma em destruição, tudo se transforma em caos. Então o homem foi criado para expressar o domínio de Deus. E em terceiro lugar, o homem foi criado para ser o mordomo de Deus no mundo. Deus estabeleceu Adão e Eva no Éden para que eles cuidassem do jardim. Aquele jardim deveria ser mantido da melhor forma possível. Assim estamos no mundo hoje. Assim estiveram no mundo todas as civilizações que nos antecederam. E assim será ao longo da história. Deus estabeleceu o homem no mundo para que ele administrasse a criação, para que ele fosse o mordomo do mundo. Há algo que nós não podemos perder de vista, que é a questão da queda de Adão e Eva. Este é um assunto basilar nas Escrituras Sagradas, assim como o sacrifício de Jesus Cristo é o tema central.
o tema mais importante das Escrituras Sagradas. Porém, não seria necessário que Jesus viesse ao mundo para realizar uma obra expiatória, morrendo pelo homem no Calvário, se este, anteriormente, não tivesse recebido a marca da queda. Isso significa que é muito importante o entendimento a respeito da queda. Nós só compreenderemos a cruz se compreendermos também o grande tema da queda. O homem caiu lá no Éden porque, pelo seu ato livre, decidiu desobedecer ao Criador. O Senhor disse a ele que ele era livre para comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, exceto de uma, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem foi muito clara. O Senhor disse que no dia em que eles comessem dessa árvore, certamente morreriam. E assim aconteceu, enganados pela serpente, eles lançam mão do fruto proibido e comem esse fruto que Deus proibiu, que Deus ordenou que dele não comessem, e assim que o fizeram, morreram, não no sentido físico. Fisicamente, Adão e Eva morreram muitos anos depois, tiveram filhos e filhas fora do Éden, após a queda. Mas no momento em que desobedeceram ao Criador, morreram espiritualmente. E a Bíblia, então, mostra em Romanos capítulo 2, capítulo 5, versículo 12 e 19, que aquele ato praticado no Éden foi repassado à humanidade inteira. Por intermédio de Adão, todos os homens pecaram. Nós todos, a humanidade, em qualquer tempo da história, estava ali no Éden sendo representada. Porém, a solução para o pecado da humanidade é encontrada nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, a solução é a justificação do homem unicamente pela fé. Um divisor de águas da reforma, o ensino principal dos reformadores. A doutrina principal das Escrituras Sagradas é a doutrina da justificação unicamente pela fé. Esse é o primeiro passo para que o homem resolva o problema da sua queda. Em segundo lugar, a singularidade das Escrituras. A Bíblia aponta o caminho, a direção, o meio para a salvação. A Bíblia diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho apontado nas Escrituras Sagradas. Terceiro lugar, a centralidade de Cristo. Tudo que vem antes de Cristo nas Escrituras Sagradas vem como anúncio da sua vinda. Tudo aquilo que vem depois vem como explicação daquilo que ele realizou. Jesus é a coluna vertebral das Escrituras Sagradas. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus se constitui no coração, no âmago da salvação. Jesus é o único caminho, a única verdade, o único caminho para a vida eterna. E por último, a centralidade da graça. Deus, movido pelo seu amor e pela sua graça, resolveu salvar o homem. Resolveu enviar o seu Filho para morrer pela humanidade inteira. Assim como Paulo disse, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar todos aqueles que viviam debaixo da lei, para que clamássemos Abba, Pai, salvos unicamente pela graça de Deus. Esse é o âmago do plano da redenção, é a essência do plano generoso, do plano repleto de amor que Deus estabeleceu para justificar e redimir o homem perdido. Chegamos ao final dessa aula, que Deus te abençoe, queremos encontrar com você na nossa próxima aula. Até lá!